Bem-vindos de volta, prosseguimos então com a terceira aula de Física Matemática 1. Nós vamos começar, nós vimos, a última coisa que a gente viu na aula passada foi o teorema de Green, né? E que seria uma espécie de versão do teorema de Stokes, né, em duas dimensões. Então a gente vai prosseguir agora com os campos em três dimensões e abordar o teorema de Gauss, né? Também tem o nome de Gauss-Ostrogradski, que foi um outro colaborador que teve importância na fórmula, né, para deduzir a fórmula. E vamos prosseguir vou falar das coordenadas curvilíneas e das aplicações, né, básicas, que na verdade, consiste em você calcular os vários operadores diferenciais em várias coordenadas. O foco aqui seria as coordenadas esféricas, porque elas são as que mais vão se fazer, as mais demandadas, né, não só na carreira de vocês, né, na vida, na atividade científica que vocês tiverem pela frente, mas também nas matérias, nas próximas matérias que vocês vão ver, por exemplo, mecânica quântica, em teoria eletromagnética. Também as coordenadas cilíndricas são importantes, mas uma vez que você domina as coordenadas esféricas, passar para cilíndricas é mais fácil. É mais fácil esse caminho do que o contrário, né? Então essa aula de hoje vai ser a coroação, a aula mais importante é a coroação e do que foi dado nas aulas anteriores, né, nessa parte das coordenadas curvilíneas e operadores diferenciais. Ok? Então vamos começar aqui. Deixa eu ativar aqui o computador laser. Então, vamos definir aqui o fluxo de um vetor U, né? E isso vocês já devem ter visto em Física 3, ou talvez vão ver, ou estão vendo agora, né? O fluxo de um vetor U ao longo de uma superfície S, a gente define, né, define essa quantidade como uma integral, né, do produto escalar de U com o elemento de área. Então, o elemento de área aqui é um vetor que tem a direção, por definição, é perpendicular à área, que como é muito pequena, então ela é aproximadamente plana. Esse vetor aqui, quando você faz o produto vetorial, produto escalar dele com o vetor U, você vai ter o integrando, que é o fluxo infinitesimal, então, que seria, né? Integrar, quando você integra em toda uma superfície finita, né? Aí você teria o fluxo. Se a superfície for fechada, então você designa aqui esse símbolo aqui com um círculo aqui no símbolo da integral, de maneira que isso aqui está representando a integração numa superfície fechada, tá certo? A gente usa essa quantidade para para definir várias grandezas importantes, né, relevantes em física. Uma delas é o fluxo do campo elétrico, né, por exemplo, né, que vocês vão ver em Física 3, também do campo magnético, e também tem aqui o fluxo, por exemplo, se essa quantidade aqui, se você definisse vetor U como ρ, densidade de matéria, se você definir esse ρ como a massa específica, quer dizer, a densidade de matéria, né, no volume, e vezes V, velocidade de cada ponto que tem aquela densidade, então o fluxo vai ser uma quantidade que ela é interpretada como uma quantidade de massa que atravessa a superfície S, por unidade de tempo. Tá certo? Você faz isso fazendo a conta. Simplesmente fazendo a conta. Você vai ver que até dimensionalmente ela tem dimensionalmente existe essa identificação, né?
né? A quantidade de massa que atravessa a superfície S por unidade de tempo, em termos dimensionais, é equivalente à densidade aqui de matéria vezes a velocidade, não é isso? E isso aqui é um exercício, né? Aqui um outro exercício aqui é você interpretar fisicamente também o que é o fluxo para quando você do vetor u, quando esse vetor u você define como sendo ρ, que é a densidade de carga elétrica vezes a velocidade. Tá? A resposta vai ser que o fluxo dessa quantidade, assim definida, ela vai corresponder à, à corrente elétrica que atravessa uma corrente elétrica que atravessa a superfície S, tá certo? Ou a quantidade de carga que atravessa a superfície S por unidade de tempo, que é a mesma coisa. Então, isso aqui é uma noção importante, né, que vocês vão usar bastante ainda, na Física 3, em outras matérias, né, também, várias outras. E a gente vai fazer uma definição aqui, ó, o que é o divergente de um vetor. Divergente de um vetor, essa quantidade aqui. Né? Em coordenadas cartesianas, a gente já sabe que é isso, tá certo? Tem é claro que essa notação aqui, ela é amigável, né? Quer dizer, é intuitiva no sentido de que se você aplicar essa... Você pega o nabla, né? O operador nabla. O operador nabla, você define que é um vetor cujas componentes, né, são operadores diferenciais, derivada em relação a x, a componente y é derivada em relação a y, e a componente z é derivada em relação a z. Se você aplica esse operador nabla, do jeito que eu defini, a um campo escalar, você vai ter o vetor gradiente. Se você calcula para o escalar entre esse operador nabla e esse vetor u, você vai ter exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Então é por isso que, por causa desse fato aqui, né, ocorrer na base cartesiana, você define, você também representa essa quantidade, esse divergente de um vetor, em termos, usando essa notação. Mas a notação aqui mais apropriada, mais geral, é essa daqui, né, o divergente do vetor u. Essa notação é perigosa, que a gente vai ver que ela só é vista como exatamente esse produto escalar na base cartesiana. Tá? Isso é um dos objetivos assim, essenciais dessa aula de hoje. Né? Você tomar cuidado que quando você for calcular o divergente de um vetor, por exemplo, em coordenadas esféricas, isso aqui é furado. Isso aqui o divergente de um vetor em coordenadas esféricas, o que são as coordenadas esféricas? Coordenadas r, θ e φ. É isso? R, θ e φ. Então você não pode calcular, escrever como divergente de um vetor em coordenadas esféricas a seguinte quantidade, né, derivada da componente u, r em relação a r, mais a derivada da componente θ em relação a θ, mais a derivada da componente φ em relação a φ. É furado, é errado. Vocês vão ver por que isso está errado, tá certo? Mas, então, primeiro a gente vai definir aqui o divergente. Vamos rapidamente ver o teorema da divergência de Gauss, né? Essa aula aqui vai ser grande, tem muito material e eu vou tentar sintetizar o máximo que eu puder, porque tem muito material. O teorema da divergência de Gauss, não vou enunciar aqui com o enunciado completo, para economizar tempo, então eu só vou escrever aqui o teorema da divergência de Gauss, que é, de maneira bem resumida, consiste nisso aqui, né? Se você calcular o fluxo de um vetor numa superfície fechada, né, essa quantidade ele vai
poder ser escrita como sendo a integral em todo o volume dentro, que está englobado por essa superfície fechada, S, né? Superfície fechada S, em todo esse volume que está no interior dessa superfície, você integra, em todo esse volume, você integra o divergente desse vetor. Tá certo? Esse aqui é o teorema de Gauss. O esquema, assim, bem resumido para a demonstração, só para vocês visualizarem a demonstração, é o seguinte. Eu vou pegar todo esse volume aqui, ó, e eu vou dividir ele em vários volumezinhos retangulares, tá vendo? Ou cúbicos, se você quiser, em vários volumezinhos cúbicos, né? Cúbico porque correto é retangular, porque não necessariamente as dimensões precisam ser iguais, mas aí eu vou ter vários volumes desse tipo aqui, ó. Tá certo? A ideia é fazer dividir num número enorme desses pequenos volumes, tá certo? Retangulares, de paralelepípedos, não é isso? Vão ser milhões de paralelepípedos. E aqui eu defino aqui, ó, esse ponto que está aqui nessa face, vou chamar de 1, ponto P é o ponto que está na face do meio, e o ponto 2 está um ponto localizado aqui na face, na outra face que está no lado direito desse pequeno paralelepípedo, tá? Que tem essas dimensões aqui, né? Delta x, delta z e delta y. Eu vou olhar aqui toda essa integral aqui de superfície, na superfície S, eu vou chamar isso aqui como somatório, vou designar isso aqui como um somatório de integrais de superfície, na superfície de cada um dos paralelepípedos. Tá certo? Ah, mas aí, como é que eu vou, se eu fizer essa soma, eu vou recuperar a integral da superfície? Vou. Por quê? Porque, olha só, quando eu estiver aqui no meio lá do negócio, né? Você imagina um paralelepípedo que está lá no meio. Está lá no meio, não. Está lá no miolo lá, né? Dentro do volume. Toda a integral da superfície do paralelepípedo, né? Basicamente, se você... Ela vai... por exemplo, a integral... Você tem a integral do campo U, né, em diferentes faces, né, dessa superfície do paralelepípedo. Por exemplo, a integral aqui. Mas só que é o seguinte, ó, vai ter a integral nessa face aqui de baixo, ó, existe o outro paralelepípedo de baixo que vai contribuir também com a mesma integral na sua face de cima. Vai dar a mesma contribuição. Só que a diferença é que o vetor n chapéu, né, que define aquele elemento de área, não é isso? Eles vão estar em sentido contrário, né? Porque o padrão aqui é eu definir esse vetor n chapéu, que eu tinha falado no slide anterior, que é o vetor n chapéu perpendicular à área, ao elemento de área. O padrão é que eu defina esse vetor n chapéu de tal maneira que ele está para fora da superfície, tá certo? Se a superfície for fechada. Cada um desses paralelepípedos é uma superfície fechada, no sentido de que, por exemplo, nessa face daqui, ó, o vetor n chapéu está para fora. Mas aí o vetor n chapéu do paralelepípedo imediatamente vizinho a esse que está em cima, da mesma face que está colada nessa face aqui, ele vai estar para baixo. Então, cada uma dessas contribuições vão se cancelar mutuamente, de maneira que só vai sobrar o quê? Só vai sobrar a parte externa, que estão nos paralelepípedos, que não tem, nas faces dos paralelepípedos, sem vizinhança, sem vizinho para cancelar. Então, o que vai sobrar. Por isso que isso justifica essa aproximação aqui. Ó. Quanto maior for o número de paralelepípedos, mais correta e menor vai ser o erro que eu cometo ao escrever essa equação daqui. Tá certo?
Bom, então, para resolver para calcular essa quantidade, basta eu me concentrar apenas nessa quantidade aqui, no cálculo dessa integral num paralelepípedo, nessa superfície aqui que envolve esse paralelepípedo. Tá certo? Na direção, se a gente considera a direção x, qual é o vetor aqui que está, a componente do vetor u, que está perpendicular, exatamente perpendicular a essa superfície aqui, ó, né? Vai ser a direção x, não é verdade? Do vetor 1. Por isso que é importante a direção x nesse caso. Esse vetor aqui, o x, no ponto 1, é uma série de Taylor aqui, né, gente? Isso aqui é uma série de Taylor que separa no primeiro termo. Você escreve essa quantidade aqui como sendo o vetor, a componente u de x, né? No ponto P, menos uma correção, uma pequena correção. Porque eu estou considerando aqui, ó, o ponto, essa distância é muito pequena, né? Essa distância que vai do ponto P até o ponto U, a distância entre essas duas coordenadas, né? É o delta x sobre 2. Então você vai ter essa aproximação aqui. Isso é como se fosse uma série de Taylor. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, só que a diferença é que o ponto 2 está adiante, à frente do ponto P e não atrás, por isso que aqui é o sinal de mais. Ok? Então eu posso escrever o seguinte, ó, a contribuição para a integral de superfície aqui na direção, na parte da superfície que é perpendicular à direção x, ela vai ser dada dessa maneira aqui, ó. Eu vou pegar o u de x, né, o x, componente ux, né, multiplicada pela área deltas y, delta z, que é essa face aqui, esse quadrado, retângulozinho aqui, né, multiplicada por isso aqui, com sinal de menos, porque o vetor normal está para fora aqui, né, no sentido contrário à coordenada. Coordenada x, eu estou imaginando a coordenada x indo para a direita. Então o vetor n chapéu está indo para a esquerda, então o vetor contrário, por isso que está vindo com sinal de menos, mais o vetor ux, componente ux, vezes a outra face. As outras faces não têm contribuição. O vetor, a componente ux não tem contribuição nenhuma. Por quê? Porque o ux ele está perpendicular aos vetores unitários das outras faces. Só vai ter contribuição nessas face aqui que tem o ponto 1 e a face que tem o ponto 2. Tá certo? Essa contribuição aqui vai me dar o quê? Isso aqui, se você jogar aqui, substituir, por substituição direta, eu vou encontrar isso aqui. Tá certo? Exercício. Obtenha as expressões análogas para as outras direções, y e z. Quando você repete essa conta para y e z, você vai achar expressões análogas. Aí o que a gente vai achar? A gente vai achar, ó, isso aqui. Isso aqui. Você integra aquele somatório em K, né? Que eu não posso voltar, né? O slide, senão dá pau. Aquele somatório em K vai virar uma integral. Quando o número de paralelepípedos for infinito, tender a infinito, aquele somatório lá vai virar uma integral no volume. E aí eu vou ter exatamente a expressão da divergência. Então, esse aqui é um esquema de demonstração. Tá certo? Não falei, não é muito rigoroso, mas eu tive que falar de uma maneira bem resumida só para vocês terem uma noção de como demonstrar, né? Mas também não ocupar muito tempo. Ok, gente? Então é assim que você seria o esquema de demonstração do teorema de Gauss. Aqui é o divergente. Se você tiver, como é que você escreve o divergente em coordenadas curvilíneas, por exemplo, coordenadas esféricas? Não é isso?
Aí o esquema é esse, você usa o teorema da divergência, da onde surgiu a definição de divergente de um vetor, e aí você vai obter, que a gente vai fazer logo mais. Vou falar de coordenadas curvilíneas em geral, né? Quando eu tenho aqui, faço uma mudança de coordenadas, né? X, Y, Z, escrevo em termos de outras coordenadas, que aqui eu chamei de letras gerais, aqui L, M, N, que poderia ser coordenadas esféricas, por exemplo, né? R, θ e φ, por exemplo, né? E ainda essas coordenadas formam uma base ortonormal, certo? O diferencial de x, se você encarar o x como uma função, né, arbitrária de L, M e N, uma função de 3 variáveis, o diferencial dessa função, como é que você escreve em termos das variações dl, dm, dn? Né? A gente já viu, você já deve ter visto isso em cálculo 2, né? Provavelmente, cálculo de funções de várias variáveis. E você escreve em termos de, como se fosse regra da cadeia, né? Essa variação de x é a derivada parcial de x em relação a L vezes a diferencial L, mais a mesma coisa com a variação de N e de M e depois com N. De tal maneira que agora eu posso definir o seguinte, ó, vamos chamar sei lá, um dr genérico. Imagina que eu tenho um dr, tipo um deslocamento infinitesimal no espaço em 3 dimensões. Quando essa variação, esse deslocamento infinitesimal, né, uma variação de R, ela se mantém, ela é calculada mantendo-se mn constantes, aí eu designo isso aqui por esse símbolo. Ó. Então, isso aqui significa um deslocamento infinitesimal arbitrário quando as coordenadas mn são mantidas constantes. Ou seja, isso é exatamente o deslocamento infinitesimal que eu posso ter quando causado apenas pela variação da coordenada L. Porque as coordenadas m e n são mantidas constantes, tá certo? Então, eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Ó. Na medida em que o dr, o meu deslocamento dr, ele tem componentes, né, cartesianos no caso, dx, dy, dz, componente x é dx, componente y dy, e a componente z é dz, então, quando eu mantenho mn constantes, eu vou respeitar essa mesma regrinha de manter o mn constantes para cada componente. Então, está aqui, simplesmente eu escrevi aqui praticamente a definição do deslocamento infinitesimal dr, né, que tem componentes dx, dy, dz, quando eu mantenho mn constantes, tá certo? Quando eu mantenho aqui, o que significa manter aqui o mn constante? Quando eu mudo o dx. Dx, ó, quem é o dx? Quando eu mantenho o mn constante. Mn constantes significa que eu só vou ter esse cara aqui, ó. Então esse cara vem para cá. É o dxdl. dxdl mantido, mantenho o dl aqui, dxdl vezes dl, mantido, porque eu mantive o mn constante. A mesma coisa vai ser para o outro componente aqui, ó, o dy. Quem é o dy? Mesma coisa, dy dz. O dy, mantendo o mn constante, vai ser dy dl, dl. dy dl, dl. Mesma coisa para o z. Tá? Escreve isso aqui, dá um pause, reescreve isso aqui, só para você ter um certo domínio sobre essa notação. Tá certo? Aí você vai chegar nesse resultado daqui, ó. Então, o deslocamento infinitesimal, né, mantidos, se eu mantiver as coordenadas m e n constantes, eu calculo dessa maneira daqui. Calculado dessa maneira. Ou seja, dr/dl, olha só o que eu vou escrever aqui. O que é dr/dl? Derivada parcial de
LR em relação a DR. Como é que eu defino derivação parcial? É a derivada de R dividido pelo DR dividido por DL, mantidos o MN constante. Não é isso? Que isso resume isso aqui. Então, significa isso aqui, mantido a MN constante, significa isso aqui, ó, tudo. Isso aqui tudo, significa isso aqui tudo. Dividido por DL. Então, esse aqui, o DL vai desaparecer daqui. Então, essa quantidade se reduz a isso. Tá certo? É uma coisa assim, imediato. Imediato. Dá um pause, escreve isso aqui que você vai ver, à medida que você vai escrevendo, você vai ver que não pode ser outra coisa. Tá certo? Isso aqui é o DE. O que é essa derivada aqui parcial? É essa quantidade daqui dividido por DL. Tá certo? Então vai dar isso aqui. Por definição, esse aqui é um vetor que tem o mesmo sentido de L. Chapéu, olha só. DR, MN, o que é uma mudança aqui, um deslocamento arbitrário aqui, mantidos MN constante, se não um vetor que tem o mesmo sentido que L chapéu. Tá certo? Por causa disso, eu posso definir o meu vetor unitário, né? Se esse vetor aqui, ele é escrito como sendo um vetor que tem um certo módulo, mas que o sentido dele é... Então, eu posso multiplicar o módulo desse vetor por L chapéu, que eu vou recuperá-lo. Tá certo? Esse vetor aqui, ó, é exatamente um escalar qualquer vezes o L chapéu, porque ele é um vetor que tem o mesmo sentido que L chapéu. Tá certo? Isso é importante. Essa última frase que eu acabei de falar. Tá certo? Portanto, se eu quiser escrever o vetor L chapéu, basta eu tomar esse vetor aqui e dividir pelo seu módulo, que eu vou recuperar um vetor unitário, por definição, né? Um vetor qualquer dividido pelo seu módulo é um vetor unitário, que só serve para dar direção e sentido, mas o módulo é 1. Então, isso que eu acabei de falar, ó, vou escrever na outra transparência. Então, o vetor L chapéu é isso aqui. É aquilo que eu havia calculado na transparência anterior, divide pelo seu módulo. Divide pelo seu módulo. Isso que está calculado na transparência anterior aqui, ó, esse vetor aqui, ó, dividido pelo seu módulo. Esse módulo aqui eu vou chamar de HL, só para simplificar a notação. O módulo desse vetor. O HL é o módulo desse próprio vetor aqui. Como é que calcula o módulo aqui? Dessa maneira. Tá certo? Então, o HL é isso aqui. Da mesma forma, tudo análogo aqui, ó. Posso definir a mesma coisa. Quem é o M chapéu? É isso aqui dividido por HM. O N chapéu, mesma coisa. Então, exercício. Repete isso para os outros vetores unitários. Quem é o HM? Escreve o HM. Quem é o HM? dx dm ao quadrado mais dy dm ao quadrado mais dz dm ao quadrado, tira a raiz quadrada. Esse é o HM. Quem é o HN? Exercício. Faz um exercício aí. Tá certo? Então, finalmente, a gente pode escrever, ó. Nós podemos escrever, então, finalmente, dr isso aqui, ó. Quem é dr? Aqui, mesma coisa, né? Regra da cadeia, só que aqui eu estou contando com as coordenadas L, M, N. Tá certo? Essa variação aqui, como é que eu escrevo a variação, um deslocamento arbitrário, né? Ou a variação das coordenadas da vetor, do raio vetor R, em termos das variações individuais dl, dm, dn. Dessa maneira. Tá certo? Faz isso aqui. Você dá um pause, você tem que se convencer dessa equação. Isso aqui é importantíssimo. Isso tem que ser feito antes de prosseguir a aula. Tá certo?
Se tiver dúvida, qualquer dúvida, né, eu não precisaria estar repetindo isso aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no mural, né? Talvez até anotando o ponto do vídeo, né? Onde vocês tiveram dúvida. Anota lá, ó, no minuto, sei lá, no minuto 30 ponto, sei lá o quê, 30 minutos e 14 segundos, por exemplo. O senhor está falando da equação lá que eu não entendi da onde sai a equação. Entendeu? Então tem que falar, tem que explicitar a dúvida direito. Tá certo, gente? Não deixa passar dúvida se tiver, não. Mas uma vez que você escreveu isso aqui, ó, essa relação aqui, como é que você passou para cá? Ó? dr, dl, quem é dr, dl? Como está aqui, ó. dr, dl esse aqui é o HL, né? HL. Passa para o outro lado, HL vezes L chapéu, como está aqui, HL vezes L chapéu. A mesma coisa para as outras coordenadas, tá certo? Mesma coisa. Então eu posso escrever aqui o dr, então isso aqui é fundamental, muito importante, muito importante. Exercício, calcula isso aqui para as coordenadas esféricas, ó, tá aqui. Quem é o módulo do deslocamento infinitesimal? Quem é o módulo? Faz o produto escalar do vetor com ele mesmo, tira a raiz quadrada. É o módulo dele. Módulo dele. Essa quantidade quanto que é? Esse aqui. Não é isso? Em coordenadas esféricas, quanto que vale isso aqui? Não é isso? Em coordenadas esféricas. Calcula isso aqui. Ó, HR, quem é? HR, θ, H, Então, esse aqui já é um bom exercício. O primeiro exercício bom para vocês fazerem aí em casa. Logo, logo eu vou passar um exercício que vai ser a tarefa da semana. Só que é o seguinte, gente, olha só, a tarefa da semana, ela sozinha é problemático, mas eu não posso cobrar tudo ao mesmo tempo, senão ninguém aguenta. Eu não teria como corrigir. Então, ela vai funcionar, esse esquema, né, de tarefas, uma tarefa por semana, vai funcionar uma simples tarefa por semana, um exercício só. O ideal seria isso. Vai funcionar na medida em que vocês assistirem a aula e fizerem os outros exercícios que eu vou passando ao longo da aula. É importante para que vocês tenham preparação até para realizar essa tarefa. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Aqui que vocês vão obter aqui, ó, fazendo esse exercício aqui, vocês vão obter isso aqui, ó, ds. Então, olha só, o ds não é como vocês poderiam supor, né, uma pessoa que não conhece coordenadas esféricas. Em coordenadas cartesianas, o deslocamento infinitesimal é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, teorema de Pitágoras. Né? Você poderia ser levado a achar que essa vai ser a mesma expressão para as coordenadas esféricas, que seria raiz quadrada de dr ao quadrado mais dθ ao quadrado mais dφ ao quadrado. Mas não, está errado. Por que está errado? Por causa disso. Ó. O dr é isso aqui, tá vendo? Tem esses hzinhos aqui, essas quantidades aqui, se você for calcular e aplicar, você vai achar diferente. Ó. Então, essa é a expressão correta, tá vendo? Essa é a expressão correta e essa está errado. Tomar cuidado, ok? Bom, e aqui o primeiro exercício importante aqui, que eu já vou passar como tarefa, vai ser, isso está no livro, tá? Qualquer livro de física e matemática tem aí. Eu vou indicar a maneira de fazer, ó. Como é que você vai calcular o gradiente de um escalar? Então, como é que eu vou calcular o gradiente de um escalar em coordenadas, sei lá, esféricas, por exemplo, né? Ou, no caso aqui, coordenadas curvilíneas gerais. Como é que eu vou fazer isso? Bom, dφ é isso aqui, né?
Como é que é dφ em termos das variações de x, y, z? Vamos supor que φ é um campo escalar que depende de x, y, z. Como é que eu escrevo a variação total infinitesimal de φ, não é isso? Dφ. Dessa maneira daqui, né? Pega a cadeia, está aqui. Ou uma outra maneira de eu escrever é o quê? Produto escalar do gradiente com o vetor dr. Não é verdade? Gradiente com o vetor dr. Só que o gradiente, ó, no caso aqui, o gradiente, porque o gradiente de φ, que é em coordenadas cartesianas, é um vetor que tem componente dφ, dx, a componente y é dφ, dy e a componente z é dφ, dz. E o vetor dr, componente x é dx, componente y dy, componente z dz. Esse produto escalar aqui, uma vez definidos esses dois vetores do jeito que eu falei, você vai recuperar essa expressão identicamente. Tá certo? De maneira que o dφ, ó, vai ser sempre isso, ó, escalar, produto escalar do campo do gradiente de φ com o vetor dr. Tá certo? Isso em coordenadas curvilíneas, mesma coisa, ó, mesma coisa. Para eu recuperar essa relação aqui, ó, como é que eu vou, o que eu tenho que ter aqui no lugar do gradiente para que essa conta dê isso? Porque o dr eu já sei, ó, isso está no slide anterior. O vetor dr, lembra que a gente tinha encontrado essa expressão aqui? Você pode voltar um pouquinho aqui, até aparecer o slide anterior. Aí você vai ver que tem o dr, eu escrevo dessa maneira. Eu vou multiplicar, fazer o produto escalar desse vetor dr, que aqui em coordenadas curvilíneas tem essa forma daqui, com o outro vetor que eu vou chamar de gradiente. Mas o resultado vai ter que ser isso. Para o resultado ser isso, o que tem que ter aqui no gradiente? Vai ter 1 sobre HL aqui no primeiro termo, o segundo 1 sobre HM, o terceiro 1 sobre HN. Então esse aqui é o gradiente. Ó. Então o gradiente de um escalar, φ, aqui tomar cuidado, que depois o φ, esse φ aqui é diferente do φ das coordenadas esféricas. Tá certo? Tomar cuidado. Então o gradiente em coordenadas curvilíneas é dado por essa expressão. Exercício. Como é que eu vou escrever essa quantidade aqui? Em coordenadas esféricas. Aplicação imediata. Então, essa é a tarefa dessa semana. O que vocês vão fazer? Vão pegar uma folha, vão escrever essa equação do jeito que está aqui. Não inventa moda não, senão eu vou corrigir. Se estiver errado, vou dar vai perder ponto. Pega essa expressão do jeito que está aqui, ó. Não precisa deduzir isso aqui, não. Isso aqui já está feito aqui. Tá vendo? Está aqui. Se você tiver dúvida, você pergunta. Mas para fazer a tarefa, realizar a tarefa, o que vocês vão fazer? Esse objeto daqui, ó. Esse objeto daqui calcula o HL, HM e HN para as coordenadas esféricas. Tá certo? Aí você vai ter essa aplicação direta. Vocês vão chegar no vetor que representa o gradiente de um campo escalar em coordenadas esféricas. Acabou, só isso. Dá a sua expressão final, é um parágrafo só. Acabou, você não tem. Se vier um exercício com várias páginas, aí eu vou ter que ser obrigado a corrigir tudo. Qualquer erro que eu encontrar, eu vou tirar ponto. Então você faz o exercício simples, como está aqui, ó, indicado. Exercício é uma aplicação imediata. Primeiro exercício da semana, só para ninguém ter medo da matéria. Então isso é para ser feito de maneira rápida. Por outro lado, eu estou correndo o risco de fazer com que vocês fiquem relaxados. Essa matéria aqui não vai ter quase esforço nenhum, eu vou te ficar com média 10, média 100. Também é ruim, porque aí vocês não vão aprender muito. Então precisa dosar um pouco de medo também ao longo do curso. Então, aproveitem que é fácil, tá certo? Se aparecer uma coisa difícil depois, mas eu vou sempre dar meios para que vocês possam fazer isso aí com facilidade, né?
A mesma coisa para o divergente. Então, acabou a tarefa da semana, é só isso, tá? Só isso, acabou. Vocês querem aprender bem? Continuem a aula e façam todos os exercícios que eu já passei ao longo da aula e os que eu vou passar também, que isso é importante até para o que vem aí em seguida, né? Para o cálculo do divergente, é a mesma coisa, como eu tinha comentado ali, né? A gente vai imaginar aquele retângulo que eu usei na demonstração do divergente e extrair daí a expressão que a gente obtém. Ó. Quando eu for calcular o fluxo do vetor U, considerando, lembra que eu considerei a direção x? Então, aqui eu vou considerar o quê? A direção L, tá vendo? A direção L. Quando eu faço isso, como é que vai ser a minha contribuição aqui, ó? Nessa face daqui, essa quantidade daqui, ó, o fluxo de U vai ser U vezes essa área quanto que é? HM dm vezes HN dN. A área desse retângulo, né? Quanto é a área desse retângulo? Essa distância daqui, essa distância é HN dN. E essa outra distância, né, é HM dm. A área vai ser isso aqui, ó, é o que eu escrevi aqui. HM dm vezes HN dN. Só que todas essas quantidades estão sendo calculadas aonde? Né? Na verdade é isso aqui, com sinal de menos, né? Nessa face. Isso aqui corresponde à face posterior, essa outra face daqui. Porque estão sendo calculadas na coordenada L mais DL. L mais DL. Existe uma diferença dessa face aqui para outra. Tá vendo? Diferença aqui nesse ponto, coordenada L. Nesse ponto é coordenada L mais DL. Essa aqui, HL vezes DL, corresponde à distância que separa esse ponto desse. É a distância. Mas a coordenada, você está comparando a coordenada L com a coordenada L mais DL. Tá certo? Quando você faz essa conta aqui, é como se eu estivesse tomando a derivada parcial em relação a L. Né? Porque eu mantive todas as outras variáveis constantes e só estou variando o L, variável L. Então, é uma derivada parcial de todo esse objeto aqui, ó, UL, HM, HN, derivada em relação a L, parcial. Aqui, vezes dm, dn, tem vezes dl, porque eu derivei em relação a L, multipliquei por dl, aí eu vou ter essa quantidade daqui, tá certo? Bom, eu vou ter que dividir isso aqui tudo por HM, HN, HL. Por quê? Porque para eu recuperar o elemento de volume, quem é o elemento de volume? O elemento de volume é o volume dessa caixinha aqui todo. HL, HM, HN, que multiplica DL, DM, DN. Está aqui o elemento de volume. É tudo isso. É isso. Para eu ter um elemento de volume aqui, ó, eu tenho que dividir por HM, HN, HL e multiplicar por HM, HN, HL. Não alterei nada. Mas aí, ó, fiquei aqui no numerador aqui, eu fiquei com essa quantidade que corresponde matematicamente ao elemento de volume. Tá certo? Aí sim eu posso... essa seria, no caso, da onde vem a lei de Gauss. Eu repito o mesmo raciocínio para as outras direções. Ó, é MN. Na hora que eu repetir o mesmo raciocínio para as outras direções, o que eu vou encontrar? Obter exercício, né? Exercício, refaço isso aqui. Eu vou obter a definição do divergente de U por meio do teorema de Gauss. Ó. Então, o divergente de U vai ser isso aqui tudo. Tá certo?
Então tá aí, ó. Exercício, então tá aí, ó. Receita de bolo, tá aqui. Como é que eu vou escrever o divergente em coordenadas esféricas? É só aplicar essa expressão aqui, ó. Qual é a resposta? Eu vou ter essa resposta aqui. Olha que coisa surpreendente, né? Ele não é, mais uma vez, aquele problema da notação inadequada, né? Ó. Ele não é aqui simplesmente um produto escalar do operador nabla com o vetor U. Não é. É muito diferente disso, não é isso? Ele não é como eu poderia imaginar DUR, DUR, DR, mais DU θ, d θ, mais DU φ, d φ. Não é. Além disso, tem esses fatores aqui, ó, tá vendo? Esse fator 1 sobre R também. E além disso, tem esses dois termos aqui, olha que loucura. Esses dois termos que não são termos derivadas. Não são derivadas. Então, isso aqui é muito importante, isso é importantíssimo para vocês na hora de escrever equações diferenciais de processos que vão descrever processos físicos em coordenadas esféricas. Mecânica quântica, isso é importantíssimo. Eletromagnetismo também, né, equações de Maxwell. As equações de Maxwell tem esses operadores todos que vocês vão ver, divergente, rotacional, gradiente, vai aparecer tudo isso aí nas equações de Maxwell. Tá certo? Então é importante. Como é que você vai analisar equações o eletromagnetismo em problemas com simetria esférica? Você vai usar coordenadas esféricas. Aí vai aparecer essas quantidades aqui, ó. Então não tem como escapar. Isso aí, ou você gosta disso, entendeu? E reconhece a importância de você aprender a fazer isso, do jeito que eu estou fazendo aqui, ou então você vai fazer outra coisa. Procura outra coisa para fazer melhor. Porque isso aí vai perseguir a sua vida inteira. Tá? Isso faz parte da física, do nosso cotidiano. Tá aqui a notação inapropriada. Então, essa notação é melhor. Essa notação é melhor. Isso aqui, no sentido que eu escrevi isso aqui, não é no sentido da notação, não. É só no sentido de que o divergente do vetor U, ele não é um mero produto escalar de um operador diferencial com o vetor U. Tá certo? Isso é uma coisa importante. Outro exercício aqui, ó, o Laplaciano. Esse é um exercício mais longo. Não estou nem cobrando esse exercício. Eu estou dizendo que é importante para vocês fazerem para a formação de vocês. Para vocês não terem problema mais tarde em teoria eletromagnética, também mecânica clássica também, né? Para não ter problema. Mecânica clássica 1, provavelmente. E também, principalmente, teoria eletromagnética e mecânica quântica. Para não ter problema nessas duas disciplinas. Bom, que vocês podem ter problema, mas por outras coisas, mas não por esse conteúdo aqui, que esse tipo de conteúdo realmente uma demanda para essas disciplinas, tá certo? Isso é importante. Outro exercício, escreveu o Laplaciano. Laplaciano é o divergente do gradiente. Divergente do gradiente. Aplica o divergente do gradiente. Primeiro você escreve o gradiente em coordenadas esféricas, coisa que já foi que é a tarefa de vocês, né, dessa semana. Uma vez escrito o gradiente de um escalar, você calcula o divergente desse gradiente. Ora, o divergente de um vetor, você já sabe calcular, ó, é isso aqui. Agora, se você souber cada componente do gradiente, aí você calcula, aplica isso aqui, ó, você vai encontrar o Laplaciano, a resposta, já estou dando a resposta aqui, tá vendo? A resposta já é essa. Então, em coordenadas esféricas, né? O Laplaciano de um escalar em coordenadas esféricas é isso aqui. Tá certo? E uma última aplicação aqui, ó. Como é que eu acho rotacional? Mesma coisa, ó. Eu vou escrever aqui fazer aquele esquema de demonstração do teorema de Green, considerar só
duas dimensões, M e L, por exemplo, que seria o equivalente a... O M está aqui o análogo a θ e o L é o análogo a L. Então, esse aqui é o R θ. Tá certo? LM. Faz o retângulozinho. Imagina que se tem uma figura aqui. Calcula essa quantidade aqui, ó. Esse K significa que eu estou num retângulo só. Depois eu vou somar em todos os retângulos. Esse vetor aqui, ó, como é que você escreve esse vetor? ds, o deslocamento aqui em duas dimensões, quanto que vai ser? Como é duas dimensões, não tem a parte do outro vetor unitário n chapéu, né? Só vai ter esses dois. É isso? Lembra disso aqui, né? Deslocamento em coordenadas curvilíneas, importante. Quem é essa quantidade aqui? Vai ser esse somatório aqui dessa quantidade, ó. Mas isso aqui, ó, isso aqui que vai aparecer aqui, isso aqui, lembra lá do teorema de Green, ó? É isso aqui, que é isso. Então você aplica aqui o teorema de Green, ó, direto. Pode aplicar direto, ó. Teorema de Green. Tá certo? Mas aí mais uma vez, ó, isso aqui não corresponde à área, tá vendo? dl dm não corresponde à área. O que corresponde ao elemento de área, quem é? É o HLdl e vezes o HMdm. Esse corresponde ao elemento de área. Por isso eu preciso dividir aqui, ó. Eu vou dividir por HM, porque aí eu estou multiplicando, fazendo a multiplicação, essa integral na área. É uma integral de superfície, tá certo? Elemento de área. Aqui tem que aparecer um elemento de área, né? Então, por isso que eu tenho que dividir. Eu vou dividir e multiplicar pela mesma coisa. Vou dividir por HM e multiplicar por HM. Dividir por multiplicar por HM. Quando eu faço isso, aparece o elemento de área. Aqui, e o integrando aqui, então o integrando vai ficar isso aqui, ó. Então integrando, ele passa a ser isso aqui. Tá vendo? Esse é o integrando. Então esse aqui vai corresponder o quê? Que seria a componente N do rotacional de U. Então, por esse raciocínio, raciocínio por analogia, e eu escrevo as outras componentes do rotacional, M e L, por analogia. Tá certo? Então essas vão ser as componentes do rotacional de U, em coordenadas curvilíneas. Ok? Exercício, então, como é que eu vou calcular o vetor rotacional, como é que vão ser as componentes do rotacional em coordenadas esféricas? Aí você aplica isso aqui para as coordenadas esféricas. A gente já calculou HR, Hθ e Hφ. Calcula, só substituir diretamente nessas expressões, aí eu vou encontrar a expressão por rotacional de U em coordenadas esféricas. Tá certo? Ou seja, lembra dessa fórmula aqui, ó? Olha que coisa importante isso aqui, então, ó. Isso aqui. Então, pelo menos espero que tenha servido essa aula dessa semana, serviu para alertar isso aí, ó. Você não pode, inocentemente, sair calculando o operador nabla e calcular o produto escalar de nabla com, sei lá, com o vetor U para calcular o divergente em coordenadas gerais, curvilíneas gerais, por exemplo, esféricas. Não pode. Então existe uma metodologia cuidadosa, precisa para você calcular esses vetores, tá certo? Nós vimos até aqui todos esses três operadores, o gradiente, o divergente e o rotacional. Calculamos o divergente e o rotacional agora, o laplaciano também, e deixei para vocês calcularem o gradiente.
em coordenadas esféricas, gradiente. Que é uma das aplicações que eu tratei aqui das mais simples. Então é para fazer, tá certo? Então, ó, essa fórmula aqui, ela funciona para coordenadas cartesianas. Ó. Se aparecer um treco daqui desse para vocês em coordenadas esféricas, vocês não vão usar esse negócio aqui não, essa fórmula não, tá, gente? Aí vocês vão errar feio, vão errar feio. A fórmula correta para você chamar o rotacional aqui de um operador, o rotacional de um vetor, né? Em coordenadas esféricas, a expressão correta é essa daqui, ó. Tá certo? Componente E, chapéu, componente θ, chapéu e componente φ, chapéu. Tentem verificar isso em casa aí. Se você conseguir fazer esses casos sozinho, rotacional de U e coordenadas esféricas, gradiente, divergente também, e laplaciano também. Laplaciano nem estou exigindo muito. Mas se você conseguir esses 3 básicos, eu já está satisfeito. Vocês já estão bem em 1/3 da matéria. Com 1/3 da matéria. Com 1/3 da matéria está mais ou menos dominado. Pelo menos a parte essencial. Aí só vai faltar os outros 2/3, que é variáveis complexas e equações diferenciais. Tá certo? Então, nessa semana a gente fechou tudo isso aí, ó. Tá tudo fechado. Aproveitem para manifestar suas dúvidas. Se tiverem dúvidas, perguntem precisamente qual é a dúvida que vocês têm. Se for uma coisa vaga, eu não vou saber como responder. Então você tem que concentrar bem na dúvida que você tem e saber expressar a dúvida que vocês têm. No que consiste a sua dúvida? Você não sabe fazer exatamente o que, tá certo? Não entendeu exatamente o que, ok? Isso é importante, já é um exercício isso. Você está lá depurando a sua dúvida. É um trabalho intelectual. É importante fazer isso. Já é um bom exercício. Saber expressar, saber identificar exatamente qual é a dúvida que você tem. Isso já é um grande exercício, que muitas pessoas não sabem fazer, mas se você já conseguir fazer isso, ótimo. Ok? Então vou parar por aqui, já deu 1 hora de aula, muita coisa. Eu acho que vai ser esse esquema mais ou menos, porque é muita matéria para uma semana só. Pelo menos a vantagem é que vai acabar rápido. Né? É tipo uma maratona. Toda semana, depois a maratona, mas depois acaba. Logo, logo acaba. Poucas semanas. Ok? Então vou parar por aqui. Bom estudo. Dúvidas se manifestem. E até a próxima aula ou tirar dúvida. A tarefa, vocês têm que fazer a tarefa e dar um jeito de tirar foto. Olha, os alunos todos sabem fazer isso. Se não souber fazer isso, não tem jeito. Tá? Tira uma foto com o celular, sei lá, não sei como é que faz. Tem que ficar legível. Vão ser tarefas curtas, então dá para fazer isso com uma folha só. Pelo amor de Deus, uma folha só, né? Faz o upload lá na ferramenta, lá na plataforma. Isso aí deve ser fácil para vocês. Para mim, eu estou sabendo manipular isso aí. Então, para vocês deve ser moleza. E pronto, manda pelo arquivo, pela plataforma, para eu poder corrigir pela plataforma. Nada de mandar por e-mail, você vai mandar a sua tarefa pela plataforma, tá certo, gente? Então é isso, um grande abraço aí e até a próxima.